Olá, Ruth. Recording in progress. I have to got it. So, Tudo bem? tudo bem, tudo. Aguentando esse calorzinho Ruth, difícil que aí. calor que é esse, Ruth? Você sabe que foi na sexta-feira, ouvi no rádio, porque tem aí eles fazem uma medição da temperatura mundial. Desde que eles começaram a medir temperaturas, eles fazem uma média um dia por ano, não sei qual é a escolha do dia, mas eles medem a temperatura no mundo todo e divide pelo número de medições e tem a média, né? Então, foi 18 graus, diz que foi a maior média de temperatura mundial que já teve desde que eles estão medindo, mostrando que está aumentando a temperatura do globo terrestre, no globo É, terrestre. Né? isso não é bom, nada bom. Pois é. Então, E aqui, e aqui essa semana a gente vai sofrer. sim, terça, quarta, quinta, nós vamos ter sucessivamente aumento de temperatura com Ramsay. Ixi. Isso quer dizer que a gente Ramsay. tem que beber muita água. Tem que beber muita água, não ficar no sol. Se não tem que fazer nada na rua, não faça, não vai para a rua. Eu não fico Evitar de na se rua, mas expor. eu tenho que voltar Você do tem que trabalho pela sair de rua. casa, sim, é lógico, mas pessoas que praticam esporte, que andam, que vão bater pé nas lojas, para não fazer. Não fazer porque vai estar Muito quente. muito, vai estar muito improducente. Ai, meu Não Deus. vale a pena. É. Né? Então, Ai, ai. Bom, tem que tomar cuidado com calor. com o calor, não está fácil. É. A Bom, gente e não o sabe. calor das ruas, como é que tá? Ai, meu Deus do céu, esse país está num estado de ebulição tão grande. Você sabe que eu sempre falo na Rumbaneia, que é considerado um dos maiores jornalistas políticos de Israel. E ele, é, ele escreve quase todo dia no Idiota Aeronaut, mas em geral é sextas-feiras e tem um artigo maior que ele faz um apanhado assim grande. Então, nessa sexta-feira, John, ele escreveu que certamente Israel está caminhando para uma guerra civil, Meu Deus. porque da forma como o povo, né, está se rebelando e mantendo, já são 27 semanas, ontem foi a 27ª semana, e cada vez tem mais locais que se afiliam a essa onda de protesto, e, e cada vez mais aumentam os dias de protesto, porque na terça-feira, que foi marcado aquele protesto no aeroporto Ben Gurion, né, no aeroporto, o que é que eu falei? Foi, aeroporto. No aeroporto Ben Gurion, tinham 15 mil pessoas em Poxa. pleno dia de semana, 15 mil pessoas, e foi uma balbúrdia tremenda. E por mais que o nosso ministro da Segurança Interna e outros ministros do governo quisessem dizer e incitar em todas as redes que causaram prejuízo tremendo para o país e não sei o quê, patati patatá. O diretor do aeroporto
No dia seguinte, ele publicou um relato do que foi a ação desse protesto lá e os prejuízos, porque eles falaram desgraças, disse que todos os voos, com exceção de um, saíram exatamente na hora. Um voo atrasou e não foi por causa Da manifestação. de prejuízo, que disseram que tem prejuízo. Então, disseram que muitas vezes, principalmente a televisão, eles, se não tem drama, eles não transmitem, né? Precisa ter muito drama para valer o custo da propaganda que eles recebem. Não é? Então, ele disse que eles podem, inclusive, já fizeram isso, eles projetam um vídeo filmado num dia que teve na Bélgica uma revolta lá no aeroporto e houve apedrejamento, mas quebraram e tudo, dizendo que foi o que aconteceu aqui. Mas o diretor do aeroporto disse que o único prejuízo material que tiveram foi que eles colaram nas paredes, como é que se diz, avisos, propaganda, mas de papel colado. Diz que prejuízo material foi o único. Nenhum avião saiu atrasado, todos os voos saíram, de modo que todo mundo que estava com muita pena, logicamente que as pessoas entram e encontram aquela balbúrdia, não é agradável, mas não prejudicou em nada a viagem deles. Eles puderam entrar, puderam entregar a bagagem e percorrer o duty free, porque depois que entra lá, ninguém mais entra, né? Só estão eles, de modo que aí eles tiveram uma viagem normal. Que bom. Né? De modo que, mas foi assim um embate, né? Para todo o mundo todo viu. O mundo todo viu. As pessoas estão muito preocupadas, né? Pessoal, principalmente o pessoal do Brasil que tem parentes aqui e ficam preocupados que aqui a situação está muito difícil, com ameaças, não só essas ameaças, como você falou agora, de uma... Sim, mas guerra civil é guerra sem violência. Quer Eu dizer, sei. não é guerra com armas, por isso é guerra civil. Guerra sem civil é o armas. que a gente já está tendo, então. É isso mais ou menos que está tendo. É uma revolta Não, porque quando você popular fala guerra civil, de Ruth, é bom a grande gente alcance. esclarecer. A gente tem que esclarecer porque as pessoas pensam em armas. Guerra é sempre... Não é Sem isso. armas. Por isso se chama civil, porque senão se chama revolta militar. Não, Não é necessariamente. revolta militar, Não necessariamente. Guerra é guerra. Quando se fala mas é guerra, digamos que civil, a mas gente já está sem tendo... É armas. uma revolta civil da Mas é população sem armas. contra o governo. Sem armas e sem violência, a lei da violência que tem tido todo dia entre os Policiais manifestantes e e a os polícia, manifestantes. com a polícia, pois é. De modo que A gente já essa está tendo semana que isso, né? eles usaram no sábado e na quinta, quando houve aquela manifestação também, que foi assim, de repente, por causa do chefe da polícia de Tel Aviv, que foi demitido. Então, aqueles caminhões de água, né, que usam o que eles chamam aqui canhão de água, né? Então, é um jato muito forte e depende de onde cai. Num senhor, por exemplo, bateu no olho e fez fratura da fossa orbitária e diz que provavelmente ele vai perder a visão desse olho, apesar dele ter sido atendido logo e operado, mas diz que o prejuízo
foi muito grande, porque foi a fossa orbitária, nervos, tudo Ai, foram. que É. situação é essa? E não tem jeito, É. porque eles amanhã, segunda-feira, é, já votaram uma das leis principais, que é dessa razoabilidade, já foi votada hoje de manhã, e amanhã vai ser a segunda e terceira votação, e na segunda-feira que vem já vai ao plenário. Então, do momento que já tem uma lei dessa, da razoabilidade, então acabou, não tem mais o que esperar pelo governo. É como eles dizem, estão paralisadas as conversações com o presidente, porque a exigência da oposição é de que nós paramos com todas as manifestações, vocês param com a legislação. E eles não param. Não, não vão parar de jeito nenhum. Porque, na verdade, para eles não está fazendo diferença, né, Ruth? Que diferença que faz para eles? Eles vão Como continuar não? Está fazendo. uma confusão tremenda. Você Mas vê, eles. essa semana, Ah, semana passada, né? Hoje já é domingo, a semana que veio de domingo a ontem. O que aconteceu nesse país? Teve aquela como é que se chama? Um tipo, eles chamam aqui Miftsá, em português, como é que eu posso dizer? Uma operação Genin. militar em Jenin, e que falaram tanto, durou 44 horas, desde o momento que os soldados entraram 1.000 soldados de 3 unidades de especializadas a lidar com terror, é a especialidade deles. E entraram 1.000 soldados. Em Jenin, quando eles falam aqui em hebraico, eles não falam Jenin, a cidade, porque tem a cidade de Jenin, que é uma cidade Sim. normal, e tem no centro dessa cidade um bairro separado, que é chamado Acampamento de Refugiados de Jenin, Uhum. que foram árabes palestinos que estavam não em Jenin, estavam em outros lugares de Israel, principalmente no norte, em Haifa, em outras regiões do norte do país, mais ao norte do que Jenin, e fugiram das suas casas por causa da guerra da independência em 48 e buscaram abrigo em Jenin, que já era uma cidade árabe, com maioria árabe, já não tinha mais judeus praticamente em 48 morando lá em Jenin, tinha em volta. Então, e Jenin é uma cidade grande em termos de cidade árabe. Ela tem 40.000 habitantes na cidade própria. Isso que eles chamam de acampamento separado dentro da cidade, tem entre 10.000 a 11.000 moradores, todos palestinos, e toda a região em volta, que eles chamam de distrito, está em torno de 400 e poucos mil habitantes, que são cidades menores, aldeias, que estão ligadas a Jenin, né, do ponto de vista de administração, de saúde, de ensino. E desses 40.000 que moram
nesse acampamento, tem uma lista nominal de 300 que o Shabak fez, que são todos jovens, que não fazem nada da vida e eles se sustentam do terror. Uhum. Eles ganham dinheiro para matar. Beleza. Agora, acontece que quando entraram, na semana passada, as tropas nesse acampamento, que eles viram a quantidade de soldados e a quantidade de armas, e principalmente porque pela primeira vez desde 2005, 2006, o Exército começou com um ataque aéreo, mas não um ataque aéreo de aviões, como eles fazem em Gaza, não. É um tipo de drones que podem ser dirigidos para um determinado lugar sem prejudicar, sem ter nenhuma vítima civil ou de não envolvidos. E eles se assustaram, porque diz que em 2005, quando teve um ataque igual a esses de drones, esses que são agora os 300 armados, que eles são chamados os 300 armados, eles ou não tinham nascido ainda ou eram bebês. Então, foi a primeira vez que eles viram isso e ficaram muito assustados. E a grande maioria deles, fugiu do acampamento, inclusive as famílias civis também, quase todo mundo. E as 44 horas que o Exército ficou lá, eles não tinham muito para fazer, porque a maioria dos 300 da lista, a maioria não estava. Tinham fugido. Fugiram para onde, Ruth? Ah, Fugiram para onde? fugiram para a cidade de Jenin, para a cidade que Israel não ia entrar, na cidade de Jenin, que não tem nada a ver. A cidade de Jenin está lá. E ali pegaram armamentos, né? Tudo eles tinham, e tudo que eu falei, que eles entraram na mesquita do acampamento, cheio de armas. E tem lá dentro desse acampamento verdadeiras oficinas de armas, de material explosivo, e estão agora começando com a ajuda não só de dinheiro, como também de ajuda profissional para poder fabricar. Não são armas ultra Modernos. profissionais, mas são armas, são pequenos foguetes, são submetralhadoras, são cargas explosivas que eles colocavam embaixo do asfalto e que, com isso, os carros militares que entraram, alguns explodiram, e por isso, dessa vez, antes dos carros entrarem, eles colocaram uns tratores que têm assim um tipo de uma pá que rasga, quebra o asfalto, e aí fica visto as cargas explosivas, e aí eles podem tirar e os carros podem passar sem explodir e matar soldados. Porque nessa operação, desses 300, só 14 morreram. Muito pouco, eles não estavam. Eles não queriam matá-los, eles queriam prendê-los. Mas eles queriam acabar com esse núcleo, que lá é um núcleo de terror, que a função deles é trazer o terror para a Judéia e para a Samária, principalmente para a parte norte da Samária.
Então, mas não puderam prendê-los, porque eles não estavam, fugiram, e os poucos que ficaram, esses 14, morreram. E um único soldado israelense morreu. No final, já no horário que eles estavam saindo de Jenin, e a dúvida ainda é se ele não foi morto pelos próprios soldados israelenses. Ai, isso é uma desgraça isso, né, Ruth? Nisso, tem isso. Aí, do Líbano, a fronteira do Líbano, que há anos eles enviaram um pequeno foguete, não um foguete, mas né, que não é um foguete como os de Gaza, do Hamas, não, nem do Hezbollah, mas nota-se que também lá no sul do Líbano também já tem gente que está fabricando foguetes. E o foguete foi abatido. Na mesma noite que os soldados israelenses estavam saindo de Jenin, de Gaza, mandaram 5 foguetes em direção a Sderot, mas todos os 5 foram abatidos pelo domo de ferro. Mas você vê no livro, e pela primeira vez da Síria, mandaram um foguete antiaéreo, que também explodiu, porque Israel nem mandou foguete para derrubar, porque é um tipo de foguete que, se ele não encontra o alvo, ele explode sozinho. Mas ele foi cair, andou 300 quilômetros sobre o território de Israel, foi cair em Iraat, que é uma cidade de beduínos no Negev. E os fragmentos, que foram por toda parte, a maior parte caíram em cima de uma casa, e o exército teve que examinar, porque a carga explosiva não explodiu, mas tinha que fazer exatamente detonar aquilo para evitar que pessoas que não têm também, não estão envolvidas com nada, pudessem ser atingidas pela explosão, a casa em si. Então, foi do Líbano, foi da Síria, foi lá de Jenin, e no dia seguinte morreu mais um soldado num ato terrorista, que assim, em Kidumim, é uma colônia, e o carro estava viajando pela estrada que vai para esse Chuv Kidumim. Ele foi visto tem esses aparelhos que têm controle remoto e ficam vendo quem é que está circulando na estrada. Então, avisaram que tem segurança sempre na porta da entrada desse chuvinho. Avisou que tinha um carro suspeito e deu os dados, né, a cor, a licença, tudo. Quando o carro chegou perto de Kidumim, então os dois se aproximaram do carro, mandaram abrir a janela e se identificar, mostrar a identificação, quem é. O camarada, quando abaixou a coisa para apanhar a identidade, ele tirou uma submetralhadora, clac, e matou o soldado. E aí teve também tudo isso um dia atrás do outro. Aquele lá em Tel Aviv, no atropelamento. Que teve 9 feridos. Eu pergunto a você, no caso desse anterior que você comentou,
Quando o soldado ele aborda um carro, ele não tem um preparo para evitar esse tipo de coisa, porque é um suspeito. Todos são suspeitos. E Sim, fazer isso é uma coisa, pegar uma todos arma. eles, Ele não todos consegue. eles que estão, a Shettar, que estão assim expostos, eles estão vestidos, eles têm aquele colete, mas Prova de sempre bala. existe a possibilidade de uma bala entrar por aqui, ainda mais que foi zero, a distância zero, entendeu? Não tem como evitar. É difícil. E esse que morreu lá em Jenin tinha 23 anos, e esse que morreu, que domingo, no dia seguinte, tinha 22, entendendo? E Uma pena. nesse monte de feridos lá em Tel Aviv, inclusive uma mulher que estava grávida, que perdeu o feto, e ela está em estado grave. Foi assim a semana inteira. E o que que Então, Israel faz em revida tudo isso? olha, minha filha, o que se diz aqui o tempo todo que não tem nenhuma solução imediata para terror. Quando o terror é organizado, como é em Hamas, então você vê, teve tudo isso e o Hamas está lá quieto. Mas eles não disseram que esse que fez o atentado no norte de Tel Aviv, Eles nada, dizem, eles dizem, eles distribuem balas, também na cidade onde é o, o terrorista também, ele é chamado de herói, eu e sei. a família distribui balas e doces e não sei o quê. Eles podem dizer, e daí? Não, mas Mas que a geralmente gente quando só. há um ato terrorista do Hamas, o governo vai e ataca lá, né? Exato, mas quando é do Hamas, quando você pode provar, no momento, aqui se discute muito, isso é uma discussão que está em todos os dias, todas as horas, que o Netanyahu cometeu um grande erro, que né, nos governos anteriores menos, mas nesse governo ele deu o governo antes desse, né, Aham. também ele deu um grande apoio ao Hamas e tirou toda a importância do Abu Mazen como presidente da Autoridade Autoridade palestina. Palestina. Então, diz que isso foi tremendamente prejudicial, porque esse acampamento de Jenin, de refugiados, não tem, não, não tem ninguém que dirija, ninguém que mande, não tem autoridade lá. A autoridade palestina não tem nada a ver com eles. É com a cidade de Jenin. E da cidade de Jenin não saem terroristas, sai só de lá, do acampamento, que veio mandado pela Jihad Islâmica. Hum. Agora, o Hamas, por enquanto, está quieto. Por quê? Primeiro, que eles têm porta para centenas e até milhares de homens que saem diariamente para trabalhar, também de Jenin. Estava havendo guerra e Eles os deixaram, Jenin né? continuavam saindo para Para trabalhar em trabalhar em Israel. Israel. E a vida em Jenin, na cidade de Jenin, continuou igual, não houve nenhuma mudança. Entendi. Então, por quê? Porque Jenin ainda está sob a autoridade palestina. E para Israel é o máximo interesse que tenha isso, inclusive agora, que está se falando, que Israel há muito tempo está falando o tempo todo que quer ajudar economicamente Gaza, a população, para eles poderem viver uma vida mais normal, para eles terem possibilidade de trabalhar, de ganhar, de se mover. Então, agora existe a possibilidade de fazer pesquisa de gás
na costa marítima de Gaza. Israel está lá. Incrível, né? Está entendendo? E existe gente dentro dos palestinos que dizem que não quer de jeito nenhum que Israel esteja misturado nisso. Isso é junto com mais dois países estrangeiros, com os Estados Unidos, com a Bélgica, com a França, outros mais dois, três países da Europa. Que todo mundo quer investir. Onde você pode ganhar e fazer bem para os outros, você quer investir. E aí todo mundo ganha com gás. Todo mundo ganha, todo mundo precisa de gás. Incrível, né? Quando você tem ali pertinho, está entendendo? E tem esses países do Oriente Médio que tem que trazer de onde, ou você tem que trazer carvão, que causa muita insalubridade. Então, o gás é muito mais limpo. Mas, e os partidos da coalição daqui, do Netanyahu, são contra. Claro. Imagina se eles vão ser a favor. São contra. Fazer o bem para o inimigo? São contra. É. De modo que é uma situação Bem difícil, né, Ruth? Bem difícil. muito difícil, e agora está marcada para terça-feira, depois da manhã, um dia do distúrbio nacional. Inclusive, agora criou-se um problema, porque hoje uma rede de shoppings chama-se Di, conhece, né? Tem Di. Já ouvi falar. Tem em quase todas as cidades de Israel, mas são uma rede enorme, enorme, que tem de tudo. Todas as grandes lojas Sim, é, estão Kfar nesse Saba dia. tem. Tem Eu já fui, Passava, sim, sim. tem todas as lojas, Zara, Aham. todas essas No firmas dia. estrangeiras também Aham. têm lojas no dia. Certo. Então, eles disseram hoje, anunciaram que eles vão entrar na greve, que é uma greve que eles estão Uma greve planejando. terça-feira. Então, tem adesões. Ah, Essa DI já anunciou hoje que vai entrar, que vai fechar, vai fazer greve. Agora, os locatores, tem locatores que eles alugam espaços, dizem que não querem. Eles não têm nada com o dono da DI. Então, você sabe a que ponto chegou um conjunto de firmas de high-tech se propôs a comprar hoje toda a rede DI, que é para poder ficar na mão deles a greve na terça-feira. Nossa. Você já viu? Não, é muita loucura, é muita doideira, gente. Como assim? Ruth. Vamos ver o que vai ser, né? Terça-feira, então, é o dia do balagã total. Salve-se quem puder, né? Uma situação, nunca teve nada igual. Parecido. Esse mesmo jornalista, Nahum Barney, escreveu que nunca teve em Israel uma hora tão bonita para a democracia como agora, mas, simultaneamente, nunca teve simultaneamente tão mal. É verdade. Eu fui em 2 vezes. Eu não consigo ir mais porque eu trabalho no dia seguinte, termina tarde. Mas é um momento lindo. Os encontros são emocionantes. Pois é. Mas a gente sabe que não é para uma coisa boa, né? A gente sabe que é justo, é uma reivindicação justa, mas que infelizmente tá. Mas os filósofos sociais, né, digamos assim, e todos os grandes sociólogos e antropologistas, eles dizem que
não tem nenhuma outra forma do povo protestar do que se manifestar. É verdade. Como é que vai fazer? Bom, uma greve geral já é possível, né? Você pode fazer uma greve, duas, você não pode paralisar o país completamente, né? Não, É impossível. Mas agora, inclusive, teve um grupo de professores intelectuais, alguns israelenses, mas alguns deles que, inclusive, são pesquisadores em universidades estrangeiras nos Estados Unidos, na França, e tem uma rabina que também é professor, e tem inclusive uma árabe que também é professor israelense. São uns 12, que são todos assim, filósofos, sociólogos, antropólogos, todos eles têm cargo de professor ou de doctor, porque eles são pesquisadores em alta categoria. E eles discutiram, debateram o que se pode fazer para dar uma solução. Uhum. E eles apresentaram uma proposta, eleger uma Assembleia Constituinte. E sendo que essa Assembleia Constituinte seria elegeria 100 representantes. Um terço seria eleito pelo Knesset, não de gente do Knesset. Eles iam votar, Entendi. mas não neles. Certo. E os outros 2 terços seriam uma eleição geral para o povo. E os candidatos não podem ser nenhum desses que estão na política atualmente, ninguém. Para eleger uma Assembleia Constituinte e tentar fazer uma Constituição. É uma sugestão, né? Uma boa sugestão. Será que isso vai ser viável, Ruth? Pode ser, né? Pode ser, dependendo o problema agora é que, para você fazer isso, tem que ter a concordância do governo. É. Então, esse é que é o problema. Agora, pode ser que eles dizem que também essa proposta seja mais um empurrão para aumentar ainda mais o protesto popular, porque vê uma solução. É. Vê uma solução. Mas, Ruth, o que mais que temos aí? Olha, você quer escutar uma coisa interessante? Quero. Eu nunca soube, mas existe um esporte que se chama que é o em inglês, né? E-futebol, futebol eletrônico. Ah, é? E Israel é um dos campeões mundiais desse esporte eletrônico de futebol. E dessa vez o campeonato tem 24 países que vão participar, de 80 e tantos que se candidataram, mas foram eliminados. Um dos representantes de Israel tem o time que disputa é de três jogadores, e tem um que é o chefe da equipe e tem um que é o treinador. São 5 ao todo. Só que esse ano vai ser na Arábia Saudita. E a Arábia Saudita não tem relações diplomáticas com Israel, e nunca ninguém com passaporte israelense pôde entrar lá. Mas eles permitiram. Opa! E já estão lá, já chegaram lá. Beleza, que coisa já estão boa. lá e vão participar, e vai tocar o Atikva, e vai ter a bandeira de Israel. Isso é ótimo, né, Ruth? Isso é uma boa notícia. Um desses meninos são rapazes muito jovens,
um desses três jogadores, ele é campeão mundial, ele Olha, individualmente. bacana. Olha que bacana. Né? E também agora, no fim de semana, teve o campeonato de Sub-21. esporte artístico Ah, e três meninas, três jovens israelenses duas ganharam medalha de ouro e hum, uma medalha de bronze. É, beleza. Pelo menos no beleza. esporte, a seleção israelense perdeu para a Inglaterra. Pois é, a Inglaterra ganhou, não é? A final. A Ah, final, a Inglaterra ganhou, ela jogou com a Espanha, foi o último jogo. Então, dos 6 jogos que a Inglaterra jogou, ela não perdeu nenhum. nenhum. E ninguém fez gol na Inglaterra. Mas o Israel não ficou nem em terceiro, nem em quarto lugar. Não, não tem nada Ah, disso. não tem? Não, é como a Copa do Mundo. Ganhou. Não, mas tem o segundo, terceiro, quarto lugar, não Não, tem? não, não, só teve o ganhador. Não, Ganhador, diferente isso. campeão mundial, campeão europeu, não, porque é europeu. Ah, tá, Campeão europeu foi a Inglaterra. entendi. E a Inglaterra, não, a Espanha e a Tchequia e a Alemanha, que jogaram também como nós, nenhum deles fez gol. É. E eles não perderam nenhum gol. Os 6 jogos do final, eles ganharam os 6 jogos. É o time melhor, né? Fazer Inglaterra. o quê, né? Temos que Mas aceitar a realidade. a realidade, essa é a realidade. É, isso, Ruth. Bom, então É isso vamos ver aí. o que vai ser essa semana, né? Terça-feira está prometendo, além da confusão política, temos essas temperaturas aí com Ramsim, tudo junto e misturado, salve-se quem puder. Salve-se quem Vamos puder. usar filtro solar, tirar meu filtro solar, já devia estar usando, É, porque não é vai isso ser aí. fácil. Tá bom, querida. Ok, minha Beijo, querida. uma ótima semana para você, Uma Ruth. semana boa para todos nós. Vamos ver se a gente ultrapassa essa greve de terça-feira sem maiores Consequências. consequências Né? e que tenhamos ajuda lá de cima. Ah, sempre tem, sempre vem ajuda lá de cima, com certeza. É Beijo, isso aí. Ruth. Beijo.